O ator Igor Hickley vai fazer o papel do Rei Salomão, o filho do rei Davi, nos próximos capítulos da série Reis? Sim ou não? Afinal de contas, tem gente que fala uma coisa, tem gente que fala outra, e é por essa razão que no vídeo de hoje eu vou te explicar exatamente qual é a situação atual do ator Igor Hickley na Record em relação a esse trabalho de Reis e o que vai acontecer ou não com esse papel aí do Rei Salomão. Então, vamos lá! Ainda foi bem no início de Reis que a Record anunciou que o ator Igor Hickley faria o papel do futuro rei Salomão, que, como você e eu sabemos, é o rei que herda o trono de Davi. Ele se torna o rei, aquele que inclusive escreve livros como Provérbios, Cantares. E essa notícia foi muito bem recebida entre o público das bíblicas, porque esse é um ator muito querido entre os fãs. Ele começou nas produções bíblicas em A Terra Prometida, fazendo o rei Mareque, depois protagonizou Rico e Lázaro no papel de Isaac, também estrelou o Apocalipse como Benjamin Goodman, fez uma pontinha em Jesus como Paulo, e depois deu um show como o Lúcifer na novela Gênesis. E o fato é que ele é muito bom ator, então essa junção de fatores deixou o público bastante ansioso, na expectativa de ver o rei Salomão no papel aí do Igor Hickley. Só que o balde de água fria veio em uma entrevista em que ele e a sua esposa falaram no podcast Vênus sobre as suas carreiras, e ele disse que atualmente está contratado pela Record, mas que foi retirado do papel de Reis, o papel que ele faria de Rei Salomão. Mas veja que ele foi retirado apenas desse projeto, ele não foi demitido pela Record, pelo contrário, ele disse que estava contratado pela Record, mas aguardando um novo papel que a Record aí iria lhe passar mais cedo ou mais tarde, naturalmente. Isso deixou muita gente triste, porque até nas redes sociais a gente via que ele estava se preparando para fazer o papel, ele até fez algumas lives com influenciadores que estudam e falam sobre teologia, para ali estar entendendo melhor o seu personagem que ele faria. E enquanto a maioria então entendeu que, tristemente, Igor Hickley não faria mais Salomão, uma outra parcela de pessoas especulou que aquilo ali poderia ser, na verdade, uma jogada da Record. Aí a gente tem que falar o quê? Da narradora misteriosa de Reis. Porque essas pessoas que defendem esse ponto dizem que o marido da narradora, que a gente sabe que é o rei, inclusive é um rei que não se dá bem com o filho dela, atualmente não tá se dando bem nem com a narradora, né? A gente já teve um vislumbre desse rei bem no iniciozinho da terceira temporada de Reis, e tem gente dizendo que aquele rei seria o rei Salomão. E a Record e o ator teriam então que soltar essa notícia de que ele saiu do projeto para que a gente não ficasse já sabendo da identidade da narradora, da identidade do rei misterioso de cara. Até porque, como vocês viram lá, a câmera em Reis não mostrou o rosto do rei. Se pode mostrar da narradora e do seu filho, por que não mostrariam do rei? Já que todos eles são igualmente misteriosos. Entendem? Esse é o ponto de quem defende esse argumento. A gente ouviu também a voz do rei, e tem gente também que jura de pé junto que aquela é a voz do Igor Hickley. Eu confesso que pra mim eu não identifiquei como sendo do Igor Hickley, mas não dá pra falar que é tão diferente assim, tem algumas semelhanças. Só que, como eu também já falei aqui no canal, um ator fez uma publicação dizendo que ia fazer uma cena meio misteriosa de Reis, e nessa publicação ele marcou o ator Guilherme Del Horto, e quando ele finalmente apareceu em Reis, foi aquele servo do rei misterioso, ou seja, se ele marcou o Guilherme Del Horto, provavelmente é porque ele estava contracenando com Guilherme Del Horto, então o rei misterioso seria interpretado pelo Guilherme Del Horto, o que derrubaria de vez a teoria de que o rei misterioso é vivido pelo Igor Hickley, que é o Salomão. Só que essas coisas, gente, ainda são indícios, ainda são evidências de uma coisa ou de outra, não dá pra cravar de uma vez. O que a gente pode falar é que oficialmente o Igor Hickley saiu do papel de Salomão, não tem nenhum trabalho em vista, pode até ser que ele ainda vai ganhar um outro papel na própria Reis, né, mais pra frente, não sei, mas oficialmente ele está aí em suspensão, em stand-by, mas contratado pela Record, a não ser também que, claro, acabou esse contrato e nenhuma parte se manifestou, mas até onde a gente sabe ele continua na Record. Só que aí também entra num ponto extremamente delicado e ainda mais atual, que são as últimas postagens do Igor Hickley em seu Instagram junto com a sua esposa. A maior polêmica foi porque ele deixou muito claro a situação da sua sexualidade e também a situação do seu casamento. Basicamente ele disse que vive com a esposa um casamento aberto
aberto, e aí muita gente se decepcionou. Um pouco antes ele já tinha até feito uma postagem dizendo que quem não concordava com ele, que ele já estava perdendo seguidores mesmo, que tinham que ir porque eram pessoas que não estavam entendendo a real mensagem dele. Não vou entrar no mérito aqui de concordar ou não com o que ele fala, isso a gente pode falar em uma outra ocasião, até mesmo aqui no canal, mas nesse momento aqui nesse vídeo, o que eu quero dizer é que eu acho que o público das bíblicas, infelizmente, até mais do que outros públicos às vezes, mistura, e eu posso falar isso até por mim, gente, no passado fazia ainda mais isso, a gente tende a misturar personagem e ator, a gente precisa desvincular isso, porque às vezes a gente vê ali um personagem que é um grande servo de Deus, alguém exemplar, alguém que nos toca, que nos emociona, e a gente quer achar que o ator é da mesma forma, ou então que o ator foi mexido por aquele personagem, por aquelas palavras. Gente, a gente tem que entender que o ator muitas vezes ali tá fazendo apenas o seu trabalho, ele vai defender qualquer personagem que ele fizer, ele vai dar o seu melhor pra qualquer personagem que ele for fazer, seja um vilão, seja um herói, seja um meio termo, seja qualquer coisa. Acontece de alguns atores de fato se tocarem pela mensagem, pelo que tá sendo dito ali pelo texto, pela própria trajetória do personagem, acontece, a gente tem alguns relatos disso, mas não são todos, e infelizmente eu digo que não é nem a maioria. Se você tá dentro do pensamento cristão, no próprio pensamento cristão, a maioria não vai se converter. Quantos andaram com Jesus ao seu lado, ao lado do Filho de Deus, presenciando palavras das mais belas e das mais profundas que poderiam existir, vendo o impossível, o sobrenatural diante dos seus olhos e não se converteram? Judas foi um deles. Então a gente não pode esperar com uma expectativa muito grande de que os artistas sejam convertidos pelo seu trabalho. Queríamos que isso acontecesse, nós do ponto de vista já cristão, com toda certeza. Continue admirando o trabalho deles, eles são bons atores e tudo mais, mas eles não são necessariamente os seus personagens. Dito isso, a verdade é que ainda não sabemos quem será o Rei Salomão, não vai demorar muito pra gente saber se vai ser o Igor Hickley ou não, seja com a Record anunciando um ator X pra ser o Salomão, ou seja colocando ele em outro papel, ou então anunciando que ele já não está mais na emissora, enfim. Mas é claro que quando a gente tem uma novidade sobre essa, eu vou falar aqui no canal, seja em live, seja em vídeo, seja em postagem na aba da comunidade. Você não vai querer perder isso, não é mesmo? Então se inscreva aqui no canal que você vai receber uma notificação assim que essa informação for postada aqui. Gostou desse vídeo? Sabe uma forma que você tem de apoiar? Clicando no joinha, no like, clica ali que isso vai estar ajudando demais esse vídeo. E eu deixo aqui esses outros 2 vídeos para você ficar um pouquinho mais com Falando de Bíblicas. Eu te vejo no próximo vídeo e Shalom!